Olha, não sei, mas talvez hoje a Joy vai passar pela pior tempestade da história dela. E eu e o Duda também. Tem uma previsão aqui na Grécia, uma tempestade muito forte. Tá desde ontem, ó, chegando uns alertas falando que ia ter. E agora acabou de chegar uma mensagem falando que vai ter uma tempestade super forte com raios, trovões, que é pra você estar abrigado. Então estamos aqui aguardando, esperando pra ver o que vai acontecer nas próximas horas. O céu já tá mostrando que vai ter algo. Nuvens muito estranhas ali, uma acumulação, umas nuvens tipo um disco voador. E a gente vai esperar agora. Já jogamos mais corrente na nossa âncora pra segurar bem. Já tem trovões lá atrás. É isso. Vocês estavam reclamando, né, que a Grécia estava muito tranquilinha, que não tinha essas bagunças. E que a bagunça aqui que tinha era dos charters. Mas agora o Eolo vai meter bronca. E todo dia nessa ancoragem tem fogos. E hoje não podia ser. Será que eu fui a única que vi esse alerta de tsunami? Poxa, vai chover justamente hoje que eu lavei roupa. Sabe aquela história de diga qual é a sua cor preferida sem falar nada? Tudo cor de rosa. Aqui no verão na Grécia quase não chove nunca. Tanto é que eu nem lembro quando foi a última vez que teve uma chuvona aqui. Já tá acho que uns 2, 3 meses. Mas sabe por quê, né? Porque tem o Meltemi, que é aquele vento forte, e o Meltemi, ele tira todas as nuvens do céu. Então quando tem Meltemi, não chove nunca. E ele tá direto soprando aqui na Grécia. E agora começou a entrar um vento um pouquinho mais do sul, que é o que vem com chuva. É aquela chuva legal, sabe, do deserto Saara, que deixa a Joy bem laranja. Então agora eu acho que vai ter alguma coisinha. Torcendo os dedos aqui para aquelas nuvens, aquela chuva que tá lá atrás, cair. Previsão do vento daqui a pouco é da nossa proa virar toda para cá, ficar de frente pro vento. Então quer dizer que daí o vento vai trazer essas nuvens todas para cima de nós. Eu só queria que ela caísse agora, chovesse muito, porque daí não vai ter aqui, entendeu? Começo a ficar ansiosa, sabe? Porque agora são acho que 1h da tarde aqui. Previsão de começar entre 5, 6, 7 e 8. Então umas 4 horas de chuva forte com raios, trovões. Vocês têm costume de olhar a previsão do tempo antes de sair de casa? Engraçado, sabe? Quando eu não era velejadora, eu nem me importava com essas coisas. Pra mim tanto fazia, se ia chover, fazer sol, vento, arco-íris, qualquer coisa. Mas hoje em dia, depois que eu vim morar na Joy, nossa, a percepção assim muda completamente sobre as coisas da natureza que você começa a observar e você começa a ter um feeling, sabe? Só de olhar, de sentir o cheiro do vento, às vezes já tem um cheirinho de chuva, de olhar pro céu, sabe? Ó, já tô sentindo, começando a sentir, ó, a Joy já tá virando. Tô começando já a sentir um geladinho no ar, sabe? Ele tava vindo do mar, tava geladinho, agora tá vindo pra terra, já começando a ficar quente o ar. O vento, adivinha, bem na hora do almoço, né? Sempre assim, né? Olha lá. Vai virar. Virando. Começou a brincadeira. Bateu já 20 nós, eu acho. Veio a guarda. Tá mandando um monte de barco lá da frente reancorar. Ótima hora, né? Pra ter que reancorar, né, Fifi? Tô vendo que manter a segurança aqui, ó. Quando a pessoa chega na ancoragem no último segundo, antes de cair aquela tempestade. Parece nós aquela vez na Sardenha, lembra? Eu acho que até hoje aquele foi o dia não mais perigoso, mas talvez o dia mais tenso, porque a gente ficou de lado por uma ondulação de quase 1,5 metros. Você lembra desse dia? Lembro muito bem. Estamos sendo arrastados, nós e praticamente todo mundo. Ele subiu a âncora, tá indo embora. Aí o Duda tá acelerando a Joy pra gente não arrastar mais. Tá balançando tudo aqui dentro. Ai, meu Deus!
você acha que hoje vai ser assim? Sinceramente, eu não acho. Eu acho que vai ter vento, mas eu acho que hoje, eu não sei, a gente tem pego uns ventos fortes, mas parece que eles não são assim tão fortes mais pra gente. Eu não sei se a gente tem experimentado muitas vezes, repetitivamente, esses ventos, ou a gente vai ganhando aquele calo, sabe? Que vai se acostumando, mas sempre existe uma tensão quando entra uma tempestade dessa. E a tensão é a você não sabe o que vai acontecer. Tem muitas coisas que não dependem de você. Raio, por exemplo, não depende da gente. Nós ficamos fofocando, olhando todo mundo com o binóculo, sei lá fora, olha para um barco chegando e falando, será que ele vai jogar a âncora? Ah, acho que ele vai jogar ali. Não, ele vai jogar lá. E eu falei assim pra ele, as pessoas dos outros barcos aí, não tem ninguém fora do barco, todo mundo dentro do barco. O que será que eles ficam fazendo? As pessoas devem estar pensando assim, a mesma coisa que você está pensando deles, está pensando de você. Estão assim, olhando pra gente ali, de binóculos, escondido, falando assim, ó, aquele casal, eles são nervosos, né? Estão bem nervosos, eles ficam só olhando o binóculo o dia inteiro, as pessoas. Guardinha da ancoragem aqui, né? E vai de uma janela pra outra, e vai lá fora, e fica tipo, assim. Mas a gente quer saber o que tá acontecendo na ancoragem, né? Se tá tudo certo, se eu preciso de ajuda, se não tem ninguém vindo pra cima de nós. Mas conta aí, meus amigos velejadores, o que vocês fazem quando tem esses ventões, assim, com chuva, tem algum evento pra acontecer? Vocês ficam paradinhos dentro do barco, dormindo, lendo um livro, ou vocês ficam assim, igual eu e o Dudu nervoso? Tá tudo bem ali com a Anastasia. O argentino aqui tá bem também, dormindo, nada acontecendo. Eu vou pegar minha buzininha, porque se acontecer alguma coisa eu já acordo a ancoragem inteira aqui pra o pessoal fazer alguma coisa. Mas tá ótimo, ó, só 16 nós, 17 nós, já bateu 26 nós. A Joy não se move, tá no mesmo lugar, então ó, tá agora aprovado. Olhando aqui no radar do Índia, né? Nossa, hoje vai cair a chuva aqui na Grécia. E faz já algum tempo que não chove, né? Agora vai querer cair tudo de uma vez só. Olha isso aqui. Esse vermelho vocês já sabem, né? Que é muito forte a chuva. E nós estamos aqui, ó, nesse pontinho. E ela vai chegar em nós bem pouquinho. Olha que ótimo. Já deu uma mudada a previsão do tempo. Porque esse vermelhão aqui, ele tava passando todo em cima de nós aqui. Água! Joy vai ser lavada. Ó, tá virando já. Coloca os cintos, galera. Se segure que agora vai começar a bagunça. Helicóptero do incêndio, olha que faz. Tem nó pro meio da chuva. Baixo. Chuva! Chuva! Guardar as almofadas, porque senão vai molhar tudo. É chuva. Tomar um banho de chuva. Vamos, banho de chuva. A gente sempre canta essa música quando começa a chover. Fazia tempo que nós não cantávamos na Joy. Só que tá frio, acho que não vai rolar banho de chuva hoje não. Pega a escovinha então. Não, então vamos lá cantar e dançar. Tomar um banho de chuva. É muito melhor que pegar a escovinha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mas sabe o que nós percebemos aqui na Grécia esse verão? Tem um monte de pessoas, elas têm os barcos grandes, bonitos e caros e bons, e eles não sabem o que fazer com o barco. Esses dias lá em Porto-Celli, aconteceu a mesma coisa, um barco lindo. Quando ele chegou assim, parou a ancoragem. Os caras fizeram tanta barbeiragem lá, e agora os outros aqui atrás. Estão os dois no barco, e eles não sabem o que fazer com a corrente e a âncora. Não subiu. Agora subiu. Pareceria que a âncora subiu cheia de Posedônia. Eles conseguiram jogar a âncora na Posedônia, porque essa ancoragem é gigantesca, tudo areia, é ralo. O cara jogou nos 12 metros com Posedônia. Tem uma âncora bem ruim que a gente tá só observando com o binóculo. E agora vamos ver o que eles vão fazer. Se eles vão embora ou se eles vão lá pra frente.
Sem brincadeira, esse é o arco-íris mais intenso que eu já vi na vida, olha isso! Quase passando ali, ó, toda a nebulosidade e já tá azul ali no finalzão. Todo dia nessa ancoragem tem fogos e hoje não podia ser diferente. A gente achou que não ia ter por causa dessa tempestade, chuva e assim por diante, mas a galera animada ali atrás, viu? Vou te falar, ó, não para, fica aí direto tocando esse fogos aí atrás do barco. É bem bonito. Você tá rindo aí? Não sabia que os fogos eram músicas, agora eu tocando aí atrás do barco. Calimeira, Griciazinha. Hoje acordamos cedo e levantamos a âncora. Estamos seguindo sentido a nossa ancoragem favorita, que a gente quase mora aqui na Grécia, né? Porto Celli. Mas por que de novo Porto Celli? Balançando um pouquinho a Joy hoje. Os próximos dias, para variar, o Temer vai soprar forte de novo. Nós adoramos essa ancoragem aqui, mas o vento aqui fica direto, porrada, tipo 35, 40, direto. Porto Celli a gente consegue jantar fora, consegue ir no mercado, se quiser dar pra alugar um carro pra dar uma volta. Então nós resolvemos ir pra lá porque os próximos, se não me engano, 5 dias vai ser meu Temer de novo. E a gente quer ficar lá, tranquilão. Lembram ontem a tempestade que teve, que eu tava mostrando pra vocês? Ali onde nós tivemos muito sorte, porque tava previsto ela passar em cima de nós. Mas por algum motivo o Eolo assim deu uma desviadinha dela e jogou ela pra outro lugar. Só que foi pra Poros, aquela ilha que a gente sempre vai também, que adora, pra Hidra, Quilada, lá onde em Porto Celli a gente tá indo hoje também, pegou um pouco. Teve uma bagunça lá, teve ventos e 60 nós, e muitos raios e muitos trovões. Então foi bem assustador, assim. Só vi os vídeos da galera postando no Instagram e falando e perguntando se estava todo mundo bem hoje. Mas aqui nós estávamos, foi super tranquilo, ainda bem, graças a Deus. Porto Celli é um pouquinho longe aqui de onde a gente estava. A gente vai chegar lá mais ou menos 5h30 da tarde. Nós saímos, era 7h30, eu acho. E vai ser o dia todo velejando até lá. Só que bom que hoje o nosso ventinho está colaborando. Tá 13 nós de través, que faz a Joy andar super bem. Um pouquinho de ondulação, porque aqui nós estamos passando é a estradinha dos navios, que fica bem pertinho de Atenas. Então aqueles vão e vêm ferries, navios, daí cria uma ondulaçãozinha chata. Tem que ficar muito esperto, porque quando você vê tem um ferry do seu lado a 30 nós, assim, você nem percebe. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês a estradinha, como que a gente enxerga aqui no nosso chart plot. Ó, esse pontinho aqui é nós, é a Joy. E isso aqui é a estradinha dos navios, ó. Dos navios de carga, os ferries. Então uma mão desce e a outra sobe. A gente vai cruzar bem no meio agora, ó. Daqui a pouco. E olha só como a temperatura do mar caiu. Tá 25,9 por causa de ontem. Tava acho que 31,9, tá 25,9 agora. Caiu bastante. Olha como é cheio esse marzão aqui perto de Atenas. Olha o tanto navio fica parado aqui. Grécia com emoção esse ano, hein? Estávamos aqui sentados de boa e de repente chegou um alarme, que eu tenho um alarme de terremoto. Acho que eu nunca falei aqui, mas eu morei no México, já fui mexicana com o Duda por 6 meses. Toda vez que o Duda ia viajar, que ele trabalhava na época, eu ficava sozinha, tinha terremoto. Eu lembro uma vez que foi logo que eu comecei a namorar com ele, eu fui pra lá, ele foi trabalhar e eu fiquei sozinha em casa e aí à noite assistindo TV lá, a novelinha da Maria do Bairro, sabe? Eu senti o prédio balançar e fazer uns cracks assim da janela, daí eu ouvi as pessoas saindo pra fora no corredor, assim, todas desesperadas. Aí eu abri a porta, saí, daí uma mulher falou pra mim: você sentiu o terremoto? Eu falei: terremoto? Meu Deus do céu, terremoto! Meu primeiro terremoto, se não me engano, foi 5,7, deu pra sentir bem. O México, ele sofre muito com terremotos. Eu acho que foi em 2017,
Que teve um forte? No México, É. em 2018. 2018? Teve um mega forte. Eu tava quase no último andar de um prédio. Eu tava no 47º andar. O prédio balançou tanto, mas balançou tanto. Ele era todo de vidro. E você olhava assim ao redor do México. Os prédios menores, alguns caíram. Só via as fumacinhas subindo, assim, aterrorizante. E os mexicanos, eles são... Nossa, falou em terremoto, eles ouvem as sirenes, eles ficam desesperados, porque tem trauma, né? Teve muitas pessoas que morreram nesse terremoto. Aí depois, uma outra vez, quando a gente morava em Miami, de novo, o Duda foi viajar, eu fiquei sozinha. E o que aconteceu? Terremoto em Miami. Em Miami não tem terremoto nunca, é raro de acontecer. Tava sentada, almoçando na mesa, e eu senti o prédio balançar muito. Na hora, né? Eu já tinha passado o terremoto no México, já me liguei, né? Desci correndo as escadas, nós morávamos no 10º andar, nem peguei elevador nem nada, desci correndo, cheguei no saguão do prédio, assim... Dei uma volta lá fora do prédio, porque eu tava com medo de subir e ficar no apartamento sozinha e dar outro terremoto, porque sempre que dá um, dá outro logo em seguida, às vezes um pouquinho mais fraco, né? Mas resumo da história, né? Contei toda uma história antes de contar o que tá acontecendo. Que na Grécia teve um terremoto e dessa vez o Duda nem me deixou sozinha no barco. Teve ali perto da praia de Zakynthos, ó. Faz o quê? Uns 15 minutos, 4.9. Não é muito forte, fraquinho, mas já dá pra sentir. Aí agora a gente tá só de olho na baía que tem aqui na frente, se tá tudo bem. A gente tá um pouquinho longe de Zakynthos, né? Mas estamos no mar. E a gente ligou o rádio também, porque se tiver alguma orientação, alguma coisa. Eu nem sei o que faz com a Joy. O que a gente faz com a Joy, Gru? Vai navegar. A gente vai sair da baía e vai navegar. Porque as ondas, elas começam a quebrar perto da costa, né? Então eu acho que lá no meio do mar não teria problema. Eu tenho que confiar no capitão, né? Ou será que deixaria a Joy abandonada aqui na baía e ia pra terra, pro ponto mais alto que tem? Tem uma montanha super longe daqui, talvez? Sei. Tá chegando um monte de barco aqui. Eu acho que não tem problema aqui, não. E quanto é que você faria se tivesse um tsunami vindo em sua direção e você estivesse no barco? Você ia navegar lá pra fora da baía ou você literalmente abandonaria o barco? É uma decisão difícil, hein? Enfim, tá tudo bem aqui, não tem alerta nenhum, tá chegando um monte de barco, tá todo mundo tranquilão. Será que eu fui a única que viu esse alerta de tsunami? Na verdade é que o clima, o mundo tá muito doido, né? Recentemente a gente teve no Brasil aquela tragédia no Rio Grande do Sul lá de enchentes e tempestades. E aqui na Europa a gente tem uns 2 dias que aquele vulcão que tem na Sicília, lá na Itália, que chama Monte Etna, entrou em erupção. Vocês sabem, né? Que tem tudo a ver. Terremoto, vulcão, tá tudo ligado, né? Então eu acho que esse ano vamos ter muitos eventos no mundo. Na Islândia também tem um vulcão que entrou em erupção lá. Aliás, ele destruiu uma cidade que nós ficamos com a aurora quando a gente foi caçar a aurora boreal, que chama, acho que Grindavik. Foi a nossa última cidade, a gente dormiu lá, era uma cidade super bonitinha. E o vulcão destruiu praticamente a cidade inteira lá. E chegaram os charters loucos, né? Sempre chegam com vento, entram na ancoragem, com vela pra cima. E jogou a âncora aí na nossa frente praticamente. Eu acho que eles não sabem o que fazer com a vela, que tá todo mundo se olhando lá. Agora não tem o que fazer, tem que esperar eles recolherem a âncora e ir para outro lado. Daqui a pouco eles fazem isso, na hora que ficar muito próximo. Mas, Gru, eles Oi. colocaram as defensinhas. Eles são conscientes. Super consciente. Ó, tá lá em cima do mastro. Ele vai ter que soltar a vela mestra dele. Porque o cabo da driça enrolou inteiro lá em cima, ele não vai conseguir soltar. To see your life drifting down the stream, see the star turn black. Morning came, darling, days will come when you're on you. Yes, this love is your song unsung. Eles mandaram falar que tá muito devagar, é pra acelerar. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall.
acho que essa foi a primeira vez em, sei lá, desde que a gente saiu da Itália que a gente viu os golfinhos. Eles ficaram aqui ao redor do barco uns 20 minutos. E daí eu desliguei o motor, porque tá bem pouco vento, então eu tô indo com a vela, com o motor ao mesmo tempo. Daí eu desliguei o motor porque subiu para 9 nós mais ou menos o vento e o barco começou a diminuir velocidade e eles perderam o interesse e foram embora. Mas eles ficaram uns 20 minutos aqui com a gente, é sempre uma alegria ver os golfinhos brincarem ao redor da Joy. Eu vou falar pra vocês, tem sido algo incrível velejar aqui na Grécia. Antes de vir pra cá eu tava um pouco receoso por causa dos ventos fortes, o Meltemi e assim por diante. Mas eu acredito que com um bom planejamento a gente acabou se safando de muitos dos ventos fortes dos Meltemis que passaram por nós, ficando aí na rebarba para um lado ou outro dele, se abrigando em lugares bem bons, ancoragens boas. Então tem sido assim uma experiência incrível pra gente estar aqui na Grécia. Curtindo muito, ainda bem que a gente ainda tem um tempinho para que acabe esse verão, porque tem sido muito legal. Mas às vezes assim, quando você está velejando, você chega, a ancoragem é ruim, funda, você vê que não é uma coisa muito segura por um bafo de mais ou menos 50 graus Celsius, mais ou menos, muito quente, muito quente.